É fundamental que você entenda essas questões, porque é dessa forma que a extrema-direita te manipula. Ela mente para você, usando essas pautas morais, querendo dizer que só ela defende essas pautas e que qualquer político de esquerda está lutando pela legalização das drogas, pela legalização do aborto, e que o Lula vai fazer isso querendo se aproximar de regimes ditatoriais de esquerda. Tudo isso é mentira. Sim, eles mentem para você na cara dura para te manipular. Um presidente da República não pode liberar as drogas. Não é assim que funciona o processo político. Eu recebo muita mensagem de gente falando: como você vai votar num cara que vai legalizar as drogas? Ele não tem como. A legalização das drogas só pode acontecer através do Congresso Nacional. Um projeto de lei precisa ser apresentado e votado pelo Congresso, pelo Senado e depois pelos deputados. E depois ele vai para a sanção ou veto do presidente. E se o presidente vetar, o próprio Congresso pode sancionar depois. Então quem decide são os deputados e senadores, não o presidente. Então uma população informada e educada, ela foge da extrema-direita. Ela não cai no discurso da moralidade, da espiritualidade e das ameaças de comunismo, fechamento de igreja. Gente, por que o Lula fecharia uma igreja no Brasil? É tudo mentira. Pare de cair nas mentiras da extrema-direita. Estude, leia, sai fora dessa. Você já reparou que a esquerda está sempre tentando promover os assuntos, debater, discursar, falar sobre esperança, sobre combater a fome, sobre desigualdade social, enquanto a extrema-direita o tempo inteiro tenta te colocar medo. Ela o tempo inteiro tenta te dizer que o comunismo está voltando e que a ditadura vai ser implementada e que a esquerda é assassina, mata criança, ensina sexo na escola e quer destruir tudo que há de bom. Por que vocês acham que a extrema-direita faz isso? Porque ela não consegue debater nada. Absolutamente nada. Ela vive de implementar o medo de fantasmas na cabeça da população. Então uma população informada e educada, ela foge da extrema-direita. Ela não cai no discurso da moralidade, da espiritualidade e das ameaças de comunismo, fechamento de igreja. Gente, por que o Lula fecharia uma igreja no Brasil? É tudo mentira. Pare de cair nas mentiras da extrema-direita. Estude, leia, sai fora dessa. Então, essa pergunta aqui recebo muito. Tem como o Brasil virar um país comunista? Tem, mas não é através do processo democrático. Para ser implementado o que a extrema-direita chama de ditadura comunista, como acontece em alguns outros países da América Latina, você precisa de revolução. E não há nenhuma organização no Brasil para que seja feita uma revolução armada para tomada de poder. Isso está completamente longe da realidade do Brasil. O Brasil nunca chegou sequer perto de ter uma implementação de ditadura comunista. Não é da nossa realidade histórica e cultural. Não há qualquer plano por parte do PT para aproximar o Brasil de se tornar uma ditadura comunista. Isso é fake news. É como eles te colocam medo. Meu amor, o discurso de fraude não foi sequer defendido pelo próprio Bolsonaro. Se houvesse fraude, a extrema-direita não tinha eleito tantos governadores, deputados e senadores. Ou alguém vai dizer que havia fraude só na hora de votar para a presidência na urna. Pelo amor de Deus, né? Não tem ninguém defendendo esse discurso, pelo menos ninguém que tenha mais de 2 neurônios. Os escândalos de corrupção do PT eram fake news também? Claro que muitos não e outros sim, como tudo na vida. Mas vocês sabiam que o PT não é sequer o partido que tem mais quantidade de políticos caçados ou quantidade de políticos impedidos de se candidatar pela lei da ficha limpa, por exemplo? Vocês sabiam que o PT não figura no ranking dos partidos mais corruptos do Brasil? E que ainda assim há esse discurso e esse debate? A pergunta que eu te deixo é: como se descobre um escândalo de corrupção? Através do empoderamento da Polícia Federal, do Ministério Público e da ABIN, Agência de Inteligência do Brasil. Durante o governo do PT, alguma coisa foi feita para interferir e impedir as investigações? Nada. E durante o governo Bolsonaro? O que aconteceu? Pensa nisso. O resumo é: não existe governo algum, aliás, na história do planeta Terra, em que não existam pessoas corruptas, ou orbitando ou dentro do próprio governo. Não existe. A única coisa que você pode fazer é confiar nas instituições que investigam
prendem, né, e fazem todo tipo de sanção. Durante o governo do PT, a gente pelo menos podia dormir tranquilo que as coisas seriam investigadas. Durante o governo Bolsonaro, não. Tudo foi acobertado, tudo foi aparelhado, tudo foi impedido de ser investigado. E quando as coisas começarem a pipocar, como a gente já sabe que pipocaram, algumas já saíram e já vazaram, como, por exemplo, negociação de vacina pedindo $1 por vacina a mais em forma de propina, e isso foi vazado e todo mundo sabe o que aconteceu. Quando tudo começar a sair do esgoto, aí vocês vão falar que foi também o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Só que dessa vez vocês vão estar certos. O que o Lula roubou, uma vez que só chamam ele de ladrão? Essa é uma ótima pergunta. Pergunte para essas pessoas que chamam ele de ladrão. O que o Lula roubou? Essas pessoas vão responder do dinheiro desviado da saúde, do dinheiro desviado da educação e de tudo mais. Quem desviou esse dinheiro? Foi o Lula? E aí começa a se ir a mais fundo nas notícias e você vê que, na realidade, a única coisa pela qual o Lula foi de fato condenado foi por um triplex, um apartamento vazio que ninguém morava, com fotos que mostravam o apartamento completamente abandonado. Todos os escândalos de desvio de dinheiro da saúde, educação, etc., eram de pessoas que estavam ao redor, ou orbitando, ou fazendo parte do governo. Assim como o Bolsonaro teve as mesmas acusações de desvio na saúde, na educação. Entendam uma coisa, gente. Há uma diferença entre pessoas que compõem o governo ou orbitam o governo cometerem crimes e o próprio presidente cometer algum tipo de ilegalidade. Então, se você diz que o Lula é ladrão porque pessoas da área da saúde desviaram dinheiro, você tem que imediatamente confirmar que Bolsonaro também é ladrão. Porque nós já sabemos que houve corrupção durante a gestão Pazuello no Ministério da Saúde. Também foi desviado dinheiro da saúde. Nós já sabemos que houve compra e desvio de dinheiro com lavagem de dinheiro através de igrejas no setor da educação. Nós sabemos que houve propina em barras de ouro. Então, se o Lula é ladrão, o Bolsonaro é ladrão. Você não pode dizer que um é e o outro não é. É fake que o PT roubou 1,4 trilhão dos cofres públicos. É óbvio, querido, mas aí é uma questão de matemática básica, né? Isso é o PIB brasileiro em dólar, né? É inacreditável alguém acreditar numa mentira dessa, né? Você imagina se distribuísse isso pelos políticos, a quantidade de dinheiro que isso daria para cada político, onde estaria esse dinheiro e onde estariam esses políticos com essa quantidade? Seriam os mais ricos da Terra? Pelo amor de Deus, gente. Não, né? Oi, querida. Eu acho que essa pergunta você tem que fazer para o próprio Bolsonaro, né? Que apoia o Daniel Silveira, um ex-presidiário, Oswaldo Eustáquio, presidiário, e tantos outros. Você tem que perguntar isso para ele. É importante você entender que ser preso não é uma constatação de culpa. Você tem prisões que são absolutamente ilegais e que são derrubadas justamente por serem ilegais. Só que esses que eu citei não tiveram suas prisões derrubadas ainda. Talvez nunca sejam. Sobre a relação do Lula com outros ditadores de esquerda, no caso. Eu acho que relações diplomáticas entre países são necessárias, né? Você tem que estabelecer parcerias comerciais, enfim, tem muita coisa em voga aí. E eu, pessoalmente, Felipe, sou absolutamente contra relações pessoais e defesa de regimes que implementam qualquer tipo de ditadura. Tá? Eu sou contra. Existe toda uma história sociocultural por trás disso, de resistência da América Latina contra o imperialismo norte-americano, que precisa ser estudado. Eu não vou resumir para vocês em um minuto, mas se vocês entenderem o contexto histórico e cultural do porquê existe essa aproximação, vocês vão entender que não é uma questão de eu quero isso para o Brasil, ok? Agora, é muito curioso cobrarem isso da esquerda e não cobrarem da direita. E é isso que me deixa puto. Porque quando é para ser amiguinho de ditador da Arábia Saudita sanguinário que tortura e esquarteja jornalista, aí o story cortou. Aí o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro pai podem fazer amizade lá com o príncipe ditador sanguinário maldito assassino da Arábia Saudita, não tem problema nenhum. Ele se disse próximo do ditador da Arábia Saudita. O próprio Jair Bolsonaro falou, eu tenho afinidades com ele, um ditador sanguinário assassino. Se você estuda a história da Arábia Saudita, é uma coisa horrível o que acontece naquele país em relação à ditadura também. Mas aí não tem cobrança. Por que será? Porque vocês não foram ensinados sobre isso. Enfim. As crianças só se registrarão com o sexo que elas quiserem.
Não, querido, isso é completamente falso, isso é completamente fake. De novo, presidente nenhum tem o poder para mexer nisso, precisaria ser apresentado um projeto de lei no Congresso Nacional, que com certeza não seria levado sequer à votação. Não é pauta, isso não existe, é fake. Sobre o Lula querer colocar banheiros juntos, masculino e feminino, nas escolas. É verdade. Fake. Nível mamadeira de piroca. Completamente falso. Por que chamam o Lula de comunista? Essa é uma pergunta sensacional. Porque você precisa de uma narrativa da extrema-direita para colocar medo nas pessoas, para que elas fiquem distantes daquilo que tem grande potencial de ser eleito. Então esse é o primeiro ponto. O mais curioso é porque quando você observa o modelo de gestão econômica do Lula, você percebe que ele foi para um espectro completamente oposto ao do comunismo. O Lula foi o presidente da República que mais favoreceu bancos e instituições financeiras na história do Brasil. Então, se tem uma coisa que Lula não é comunista. É verdade que o Lula não foi inocentado, mas os processos caducaram? Não, não é nada disso. O que aconteceu foi, o Lula foi preso de maneira ilegal para ser removido das eleições de 2018. E para ele ser preso de maneira ilegal, o pacto que existiu, o pacto foi com tudo, com todo mundo, com todas as esferas, com todos os poderes. Se você estudar isso a fundo, você vai ver qual foi realmente o pacto para prender o Lula. Quando o STF voltou a si, quando eles perceberam o tamanho da cagada que tinha sido feita no Brasil, e eles puderam rever o caso, eles viram que o processo sequer poderia ter sido conduzido pelo Sérgio Moro em Curitiba. Tamanha a ilegalidade da prisão do Lula. E eles cancelaram lá na origem, o processo foi anulado porque ele jamais poderia ter sido julgado pelo Sérgio Moro. Enfim, gente, agora eu vou pausar até para vocês absorverem aí tudo que eu falei. Se vocês quiserem, assistam de novo esses últimos stories. E eu vou fazer essa caixinha de pergunta mais vezes, tá? E vou repetir várias vezes. Várias e várias vezes. Quantas vezes forem necessárias. Porque é muita mentira, gente. É muita fake news. É muito absurdo. Então, até o fim do mês, pelo menos, aturem minha chatice política, tá? Com paciência. Amo vocês.